se quer não aberto, dá para mim. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, um ponto da palavra que o Senhor colocou comunhão para lermos, irmãos, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e vamos começar a leitura no verso 33. Toda a irmandade aqui presente e quem está à distância notou a guia de Deus neste culto, nos hinos a respeito da volta de Cristo, a oração que Deus deu aqui, que o Senhor nos fez sacerdotes e reis, e que o Senhor veio dar a sua vida em resgate das nossas almas. Irmãos, e o Senhor revela esta palavra aqui, vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, a partir do verso 33 do capítulo 15, que Paulo escreve aos Coríntios, que era o povo, nossos irmãos que habitavam na cidade de Corinto, na Grécia Antiga. E o assunto do capítulo é a ressurreição, que nós almejamos. Começando no verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno,
O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Querida Irmandade, aqui o apóstolo Paulo, como um vaso escolhido do Senhor Jesus e de Deus, foi o apóstolo que mais deixou cartas escritas e que trabalhou muito, que sofreu muito, foi preso, enfim, irmãos, passou por dificuldades e muito próximo da morte, até o tempo que Deus permitiu que terminasse a sua vida. E tudo indica que a vida de Paulo terminou no martírio, sendo como cidadão romano que era, teve o direito da morte pela espada, que era honrosa, era a morte dos generais, e enfim, quem era romano e fosse sentenciado à morte, era uma honra ser degolado. Os demais era uma morte sofrida, morte de cruz, morte de outras formas. Paulo terminou a sua vida quando Deus permitiu. E nós, irmãos, cada um de nós, também temos, irmãos, o dia do término da nossa carreira. Deus conhece, nós não sabemos, mas até lá, irmãos, quando é o plano de Deus, Ele pode nos livrar de acidente, pode nos livrar de doenças graves, pode nos livrar de não terminarmos a nossa carreira antes do tempo. Mas quando chega o tempo, irmãos, nós temos que estar preparados para isto, como ouvimos ainda na oração hoje, nós estamos nos preparando. Preparando para quê? Para a volta de Cristo e para nosso término de vida terrena, irmão. Porque tudo será depois um piscar de olhos. Tudo depois é um piscar de olhos. E é o que Paulo, então,
escreve, e olha, irmãos, vamos prestar atenção no detalhe de que esta carta é para crente. Ele não está escrevendo aqui como os evangelhos, que é para a humanidade, para o incrédulo, para o pecador lá de fora. Não, esta carta é para os internos do cristianismo, da igreja, da fé, e que já estão trilhando, já obedeceram, foram convertidos, mostraram que foram convertidos descendo as águas do batismo, e agora marcham. Mas alguns ali em Corinto começaram a dar ouvidos a pregadores. Tinha pessoas assim, irmãos, que eram muito preparadas, bastante eloquentes, com grande poder de convencimento, e começou ali em Corinto alguns ensinarem outras doutrinas. Não, agora já estamos salvos, agora pode voltar a fazer o que quiser, não tem problema nenhum, ainda que você erre, por maior que seja o teu pecado, o amor de Cristo cobre, ele é maior ainda do que o maior pecado. E eles estavam indo para esse rumo. E aí então Paulo explica: cuidado, não erreis, pode perder o direito, irmão. No outro lugar, cuidado, e Jesus mesmo no Apocalipse fala, que ninguém venha tomar a tua coroa, porque já temos, irmãos, pela misericórdia do Senhor, o direito da salvação. Temos a vida eterna em nós pela fé, mas não podemos perder. Quem erra, quem às vezes cai numa contradição na sua vida, fez o que não queria ter feito e se arrepende, é uma coisa. Mas aquele que premedita, que planeja o erro premeditado, irmão, Deus conhece. Quem pode enganar a Deus? Ninguém pode enganar a Deus. Então o apóstolo falou: irmãos, para a irmandade isto, irmãos, não erreis, e não vos enganeis, porque a pessoa que acha, não tem problema, pode fazer isso, mais aquilo, o Senhor perdoa, Ele é bom, Ele é misericordioso. É mesmo, bom e misericordioso. Com o que erra, irmãos, caindo numa armadilha, caindo numa situação que ele não queria. Deus conhece. Eu não posso falar nada que a pessoa errou premeditado ou porque foi enganado e caiu numa verdadeira arapuca que o inimigo, como o caçador de pássaros faz, não é, irmão? O caçador de outra caça faz com o pobre do animal que cai vítima no laço ou na armadilha ou na arapuca, enfim. O inimigo faz tudo isto e às vezes alguém cai num pecado grave, mas a pessoa se arrepende e Deus conhece o coração do homem. Agora, aquele que erra premeditadamente é outra coisa. Então o apóstolo diz: não se enganem não. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, irmãos, o primeiro ponto desta palavra hoje: servo de Deus, serva de Deus, seja adolescente, jovem, de meia idade ou velho, veja bem com quem você conversa. Veja bem com quem você anda, veja bem a quem você está dando ouvido, porque aquilo já está te causando uma corrupção, já está te causando, olha o que diz aqui, uma conversa errada, corrompe o bom costume, o teu bom costume de congregar, de servir a Deus, de fugir do erro, de se portar como um servo e uma serva de Deus, por alguma má conversação,
já está se corrompendo. Você já está aceitando, não, olha, ele é tão eloquente, ele é um modelo, é um exemplo, acho que eu vou fazer igual ele, vou me portar igual ele, vou me vestir igual ele, vou usar o que ele usa como costume. Irmão, será que alguma conversa má não está te corrompendo? A palavra é clara. As más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, vigiai de uma forma justa, justamente, e não pequeis. Nós não podemos pecar, irmão. Mas eu sou frágil. Está bem, na tua fragilidade, sem você querer errar, errou, é uma situação. Mas o que planeja, o que executa, o que ele sabe que é pecado diante de Deus, mas continua praticando planejadamente, irmãos, ele está tentando o Senhor, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E digo isso para vergonha vossa. Por que vergonha? Era vergonha para o cooperador ou o ancião da igreja que ensinava, era vergonha para os irmãos que eram ali os que faziam oração, faziam visita, faziam, enfim, irmãos, evangelização. Agora vocês estão ensinando os outros e vocês mesmos, como diz aqui, irmão, vocês mesmos não têm conhecimento ainda. E eu estou dizendo isso para envergonhar vocês mesmos. Envergonha quem ensina, envergonha quem devia ter aprendido e não aprendeu, envergonha quem prega para os outros, mas ele mesmo está fazendo o que não convém. Então, irmãos, esta palavra hoje é para os domésticos da fé, é para nós, irmão. E por que o Senhor está mandando esta palavra? Porque Ele ama a nossa alma e quer, irmãos, que nós estejamos sempre atentos, como o soldado que tem ali a responsabilidade de estar de sentinela. Nós temos que estar atentos, irmão, vigiando. O soldado tem que estar de olho aberto, olhando, vigiando. Do canto ou do lado que ele não espera, pode surgir o inimigo e ele tem que estar vigilante. Então diz... mas aqui a palavra, o assunto era a ressurreição. Tinha alguém que falava, não, come, bebe, vive a vida, nós o amanhã não sabemos, como vai ser não sabemos. Paulo disse, não, vocês têm que saber que Cristo vai voltar e nós vamos ressuscitar, glória ao nome do Senhor, e iremos ao encontro dele nos ares. Noutros versos anteriores aqui, quem ler em casa depois vai ver, ele faz uma explicação profunda a respeito da ressurreição e como vai ser a volta de Cristo. E aqui então ele diz, mas tem quem diz ainda, então, se haverá ressurreição, como será a ressurreição dos mortos? E com que corpo virão? Será que aquele que morreu já velhinho, 90 e tantos anos, todo trêmulo, vai ressuscitar daquele jeito? Não. Será que alguém que teve que amputar um pé, uma perna, vai ressuscitar daquela forma? Não. Será que alguém que morreu criança, bem pequeno ainda, ou adolescente, vai ser criança no céu? Não. Irmãos, teremos um corpo igual ao do Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor, glorioso e imortal. Então ele explica, insensato, quer dizer, ele já tinha ensinado, tinha morado em Corinto e tinha ensinado pessoalmente lá. Por isso ele chama os irmãos de falta de bom senso. Insensato é isto, irmão, que sabe, mas esquece, sabe, mas continua errando. Então ele chama, insensatos, tu que semeias
não é vivificado, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. A maior parte dos irmãos de Corinto ou eram irmãos lavradores ou criadores de animais, de ovelhas, e também tinha muitos que eram navegantes, eram os que viajavam pelos navios prestando serviço. Então todos sabiam como é que plantava o centeio, o trigo, a cevada, que são as sementes de cereais daquela região naquele tempo e até hoje. Aqui no Brasil nós podemos lembrar da sementinha do milho, como é que tem que enterrar a semente de milho, a semente de feijão, a sementinha de arroz. Enterra, como enterra um morto, um defunto. Enterra a semente. E ela vai realmente deixar de ser a semente, porque ela vai começar uma transformação e no tempo certo não vai nascer sementes, uma semente gerar tantas sementes, só semente e mais nada. Não, primeiro vem a folhinha, as primeiras folhas, cresce o tronco. Imagine a semente de laranja, vai dar uma árvore enorme, depois vai gerar fruto e outras sementes, mas é no final. Para formar o pé de laranja, aquela semente deixa de existir. E todo aquele plano de Deus, dentro da ordem que já existe do DNA, que vai então formando parte da raiz, do caule, da folha e assim por diante. Irmãos, Paulo explicou isto. A semente precisa ser enterrada. Ela, como semente, morre, mas ressurge o pezinho do trigo, o pezinho da cevada, e assim é a ressurreição. Terminamos a vida, o corpo é depositado, pode ser incinerado também, pois Abraão, quando orou a Deus, ele falou: Senhor, vou te falar mais uma vez, me perdoa, lembra-te que eu sou pó e cinza. E realmente o corpo humano, irmão, na sepultura vira pó e na cremação vira cinza, de modo que isto tudo está dentro da palavra, mas no exemplo que Paulo deu e dentro da possibilidade nós também, quando termina a vida nossa ou de alguém da nossa família, é sepultado. E Paulo diz exatamente isto: quando você semeia, não está semeando o corpo que há de nascer. Ninguém planta um pezinho, um mini pé de milho para ele crescer e ser um pé de milho adulto. Não, planta o grão. E assim é este corpo, irmão. Termina a vida. O corpo espiritual que teremos será glorioso, será diferente, será do céu, será eterno. E ele vai explicando tudo isto aqui. Então, quando nasce, não é o simples grão que vai surgir, mas uma planta ou outra, qualquer planta do que foi semeado. A planta, por exemplo, irmãos, da oliveira é uma árvore. A planta do trigo é uma gramínea, enfim, um outro tipo de planta, e assim por diante. Mas Deus dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo, porque na verdade, irmãos, o lavrador, ele planta ali o feijão, o grãozinho de feijão, a semente, ou do milho, ou do arroz, mas ele vai dormir, irmão. A germinação e todo o processo do nascimento daquela planta, segundo a espécie que foi plantada, é Deus quem dá. Então, a nossa vida terminando, esse corpo, a irmã não se preocupou para ter esse corpo e nem pediu e nem quis. O irmão também tem o corpo que tem hoje pelo plano de Deus.
Então fique em paz, que na ressurreição é o Senhor que vai te dar o corpo glorioso e imortal. É Ele, irmã, é Ele que dá a condição da plantinha, que é da sementinha, de se transformar numa planta e brotar, sair da terra e ser uma planta segundo aquela espécie. E eu e a irmã e o irmão seremos segundo aquilo, irmão, que nós temos crido, feito, praticado, porque a glória vai diferir. Uma estrela não tem o mesmo brilho da outra. Lá no céu, irmão, seria uma pretensão da minha parte ter o mesmo galardão, o mesmo brilho de Abraão, de Moisés, de Paulo. Certamente não terei, mas pela misericórdia de Deus serei a plantinha eterna que Ele quiser de mim, de ti, da irmã e de tantos quantos crerem na sua palavra. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem nos dará a eternidade é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus vai dar o corpo como Ele quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne. Uma carne é do corpo humano, outra carne é, por exemplo, da vaca ou de outro animal. Outra carne diferente, branca e de sabor diferente também é a do peixe. E outra ainda é das aves, e nós sabemos bem disto. Mas há corpos celestes e corpos terrestres. Isto ele está dizendo do universo, que realmente há montanha, mares, há seres com corpos viventes na terra, mas há corpos que estão no firmamento, estão no universo. E ele então diz, por exemplo, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, o brilho, a beleza da lua numa lua cheia. Outra é a glória das estrelas, e cada estrela é diferente, difere em glória de outra estrela. Então a ressurreição vai ser semelhante a isto, maravilhosa. Não importa o lugar, não importa o brilho que terei, que o irmão terá, que a irmã terá, mas vamos servir a Deus, irmãos. Vamos fugir do mal, vamos evitar más conversações, vamos evitar que fora da palavra de Deus alguém venha nos ensinar alguma coisa quanto à nossa forma de servir a Deus. Sirva a Deus, irmão, na pureza e na sinceridade, porque os puros e sinceros herdarão o reino de Deus. Agora aqueles que querem, irmãos, criar coisas novas, não, agora que eu estou aprendendo, agora que eu estou vendo o que é importante, é a mesma coisa que alguém, irmão, querer falar, olha, Deus fez as coisas, mas eu vou melhorar, eu vou enfeitar ainda mais. Eu acho que Deus não fez tão certo, não. É mais ou menos isto, irmão. Aquilo que Deus já te chamou, pôs no teu coração, sirva a Deus nesta pureza, e o final é a vida eterna. Assim também a ressurreição dos mortos é semelhante, ele faz a comparação. Semeia uma sementinha de trigo, vai nascer o pé de trigo. Semeia uma sementinha de azeitona, vai nascer o pé de oliva. Uma sementinha de laranja, é o pé de laranja, não é uma semente grande de laranja. Nós também, irmão, esse corpo é a semente, vai para a sepultura.
Na ressurreição, veja que os guardas não puderam olhar Jesus, caíram por terra. O corpo glorioso não tem condições do humano acarear, olhar, derreteria como cera se Jesus, na sua glória, aparecesse aos discípulos. Ele teve que aparecer depois da ressurreição, ainda como ele era, para eles reconhecerem. Mas quando na sua glória, irmãos, ele vai voltar, ninguém que for carnal, ninguém que for pecador, vai conseguir olhar para ele. Porque, irmãos, para ter possibilidade de estar próximo, tem que estar brilhando, tem que estar no mesmo estado de glória que ele está. E é este corpo glorioso que nós aguardamos. Por isto, o ímpio e o pecador ressuscitará com um corpo ignominioso, que quer dizer muito feio, muito, enfim, irmãos, semelhante ao Pai, porque quem é filho de Deus é semelhante ao Pai, vai ter glória, vai ter brilho, vai ter possibilidade de ver a face do Senhor como ela é. Mas o ímpio vai ressuscitar num corpo ignominioso, num corpo indecoroso, que vai procurar frestas, vai procurar trevas, não consegue ver a luz da glória, vai pedir para a montanha cobri-lo. Cobre-me, montanha, que eu não suporto. É isso que está na palavra de Deus, irmão. Então, como será a tua glória? Irmão, Deus é que sabe. Como será a tua, irmão? É Deus que sabe, mas o que sabemos é que, guardando a palavra de Deus, guardando a esta fé, porque é por fé a salvação, nós veremos a face de Deus como ela é. E para ver, nós teremos que estar num estado de glória, como tudo que há na glória de Deus. E diz mais aqui a palavra: uma é a glória do sol, outro da lua, e assim por diante, uma estrela diferente da outra. Assim também vai ser na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, coisa que corrompe. Por que corrompe, irmão? Todos sabem que depois de uns dias da sepultura, começa a decomposição, a corrupção, a deterioração. É isto que é corrupção. Mas o corpo que foi sepultado como a sementinha, que começou a se decompor, a despelar, a, enfim, suceder ali, irmãos, uma transformação, mas de repente, de acordo com a espécie, depois de tantos dias, ressurge ali, não uma semente, não o que foi enterrado, mas um pé, uma folha verdinha, uma coisa nova e uma coisa com glória, com vida, e que vai, enfim, irmãos, cumprir o mandado de Deus, porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, e é Deus que fará esta obra da ressurreição. A irmã não precisa preocupar como é que, não vai ser a força tua, não vai ser o entendimento teu, não vai ser a capacidade tua, irmão, é o poder de Deus na vida daquele que crê e obedece a sua palavra. Semeia-se um corpo corruptível, vai nascer incorruptível. Semeia-se um corpo animal, porque a nossa carne, irmão, tem pele, osso, carne, sangue, nervo, igual de um animal. O corpo nosso é terreno e é animal. Semeia-se um corpo animal, que é o nosso, ressuscita espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. E está escrito: o primeiro homem, que foi Adão, foi feito alma vivente.
O último, que foi Cristo, que também teve um corpo igual ao de Adão e igual ao nosso, é Cristo segundo Adão. O último Adão é espírito vivificante. Olha, irmão, a diferença. Um é um ser que vive, recebeu o espírito de fôlego de vida e vive. Então é alma vivente. Mas Cristo, Ele vivifica quem nele crê. É espírito vivificante que dá vida a todos aqueles que creem no seu nome, na sua obra de salvação. Mas nós, como diz aqui, o primeiro não é o espiritual. Primeiro todos têm que provar a vida terrena e nós estamos nessa fase. Alguns ainda jovens, outros já terminando a vida, mas estamos na fase do animal, do que é ainda terreno. Mas dentro de nós, irmãos, assim como lá dentro da terra ocorre a germinação, dentro de nós já está ocorrendo essa transformação do ser espiritual, do homem novo, daquele que é eterno, Cristo, outro Adão, se formando em cada um de nós. Assim, irmãos, como trouxemos a imagem do terreno, todos os irmãos temos aqui a imagem do Adão, mas assim também vamos trazer a imagem, assim traremos também a imagem do celestial. E a imagem do celestial é o Cristo em glória, não é ainda Cristo logo após a ressurreição. Na ressurreição, Ele mostrou a sua glória, porta, pedra rolou, guardas caíram, ninguém se susteve, nem rocha, nem gente, nem nada. Mas para aparecer para Maria, para aparecer para Pedro e para os outros, Ele tomou a forma mesmo humana ainda, apesar da ressurreição já ter ocorrido. Mas Ele então falou, irmãos, com os seus discípulos, e nós na ressurreição teremos a imagem do eterno, a imagem da glória de nosso Senhor e Jesus Cristo. E Ele diz, irmão, a carne e o sangue não têm condições de herdar o reino dos céus. Ninguém pode, com um corpo de carne frágil, que, irmão, se passar de 50 graus a temperatura do ar, nós estamos desmaiando e morrendo. Se cair abaixo de zero e nós não tivermos agasalho, vamos morrer. O homem morre como a cera derrete na frente de uma vela, irmãos. Também a carne humana é assim, muito frágil. Se ficar muitos dias sem comer, perece. Uma semana sem beber água, morre. É frágil. Então a carne e o sangue não podem ir na existência de uma outra realidade da eternidade. Então ele diz, e não pode, e eu vou dizer um mistério ainda. Como não pode ir para o céu com esse corpo, eu vou dizer um mistério. Vai ter alguém que vai estar vivo na volta de Cristo, mas eles não precedem quem morreu antes. Num piscar de olhos, quer dizer, um instante, eles passarão pelo processo da transformação. Do mesmo jeito que o que morreu há 1000 anos, há 5000 anos, há 5 minutos da volta de Cristo, e acabou de sepultar e Cristo já volta. Ele vai ressuscitar igual de 5000 anos, sem ter visto nada,
porque para aquele que termina a vida terrena, cessa a contagem de tempo, ele entra na eternidade. Milano, o dia de ontem, e nada é igual, irmão. Nós temos que entender essas coisas. Glória ao nome do Senhor. Não fique preocupada, irmã, não fica preocupado, irmão, com alguém da tua família que você amava. Já faz 20 anos, já faz 30 anos, faz 40 anos. Quem está vivo fica lembrando de quem o Senhor já levou. E, irmão, ele está muito melhor do que você e do que eu, porque guardou a palavra de Deus, já está com o Senhor. Mas como se Cristo não voltou? Irmão, o plano de Deus é outro, diferente do humano. Nós temos dia, mês, semana, mês, ano, século e milênio. Na eternidade não tem nada, irmão. Tem o já, o agora, o passado, o presente e o futuro. É a mesma coisa para Deus. E quem termina a vida, irmão, é um piscar de olho. Quem estiver vivo na hora da volta de Cristo, ele vai sofrer e passar por todo esse processo que Paulo explica aqui didaticamente, minuciosamente, irmão, dessa transformação. Faz a comparação com a planta para a nossa mente abrir e entender. Por isso, irmão, a hora que chegar o momento da tua partida, encara e vá com alegria. Glória ao nome do Senhor, pois será a tua vitória, a minha vitória. A hora que acabar esta vida do primeiro Adão, estaremos na vida do segundo Adão. Por que Deus manda essa palavra, irmãos? Eu não sei, mas sei que alguém está com conversações que não te convêm. Estão te corrompendo a fé, o bom costume, a crença, a pureza. Volta-te à pureza do amor de Deus, pois tudo é Ele que fará, não é o teu conhecimento, a tua sabedoria. E pior ainda, você se agarrar ou se apegar na sabedoria de alguém que nem sabemos se vai se salvar, porque a salvação é para o sincero e não para aqueles que foram enganadores. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, num momento, num piscar de olho, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e o que tiver vivo passará pelo mesmo processo, porém num piscar de olhos. Como é um piscar de olhos? Quem terminou a vida em 1560, quem terminou a vida em 1700, mas serviu ao Senhor, já está com o Senhor, porque é um piscar de olhos. Veja, irmão, quando Cristo lá em Lucas, salvo erro 16, que fala a parábola do Lázaro e do rico, mas dá nome, praticamente não é uma parábola imaginária. Cristo falou a realidade. Ambos morreram e já se sentiram, o condenado na condenação da chama e o salvo, que foi Lázaro, abraçado com Abraão. E assim é a palavra, irmão, e assim é o que esperamos, é a nossa fé. Portanto, ao soar da trombeta, isto que é corruptível, que sente dor, que machuca, se corta, sai sangue e morre, isto aqui se transforma num corpo incorruptível. Tamanho, forma, não importa, irmão. Quem dá a forma do pé de milho, do pé de oliva e do pé de laranja é Deus, não é você e nem eu. Glória ao nome do Senhor. Aquilo que te está reservado, Deus conhece. Então, isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando isto acontecer, irmão,
então haverá o cântico da vitória. Ó morte, onde você está? Você foi tragada na minha vitória em Cristo. Glória ao nome do Senhor. Ó inferno, onde você está? A tua porta não me serve, porque a porta da glória se abriu para mim. Então, cantar-se-á este cântico de vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão, o pecado que você injetou no primeiro homem, Adão? Onde está? Onde está, inferno, a tua vitória? A vitória é minha em Cristo. Glória ao nome do Senhor. E nós damos graças a Deus por nosso Senhor ter feito esta obra para nós. Portanto, termina dizendo: vamos ser mais abundantes em servir a Deus. Temos tempo, horário, dedicação para a família, para o trabalho, para os compromissos, está tudo certo. Tenha mais tempo em dedicar ao Senhor, irmão. Irmã, sirva melhor o Senhor, porque não é vão, não é à toa o trabalho no Senhor. A recompensa é incomensurável. Os trabalhos nossos, tudo aqui termina e fica. Mas aquilo que você trabalhou para a tua salvação é eterno. É a palavra, irmão. É a palavra. Cuidado alguém com as más conversações. Por esta palavra, em nome do Senhor Jesus, as más conversações na tua vida, Deus vai dar um jeito, de alguma forma, e Ele vai tirar da tua frente quem está corrompendo a tua simplicidade e pureza para perder o direito da vida eterna. Não erreis, não vos enganeis. Quem dá ouvido à conversação diferente da pureza da palavra, irmão, está pondo em jogo, pondo a perder o direito da vida eterna. E o Senhor nos ama, por isso manda a sua palavra. É o que o Senhor nos manda, Deus seja louvado. Unidos em comunhão, vamos agradecer a Deus.